Mas Israel comete um pecado que não tem desculpa. Quer perguntar qual pecado? Pergunte qual. O pecado da ingratidão. Não existe um pecado pior do que esse, porque o ingrato não tem desculpa. Você pega ele na sarjeta, coloca dentro da sua casa, você tira da boca dos filhos e dá para ele. Você tira do seu próprio corpo e dá para ele. Você dá dignidade à pessoa, você dá para ela uma nova história de vida. E aí quando a pessoa está bem, você vira as costas e ela crava um punhal nas suas costas. Esse é o pecado de ingratidão. Esse é o pecado de Israel, pastor. Não vejo Israel cometendo esse pecado. Sua mente não deve estar boa, vou rememorar ela. Imagine você atravessando o Mar Vermelho agora, no meio daquele povo. 2 paredes de água, não tem barro no chão, porque o seu Deus cuida dos mínimos detalhes. Ele não quer que você arraste para Canaã nem a terra. Passaram a pés enxutos. Quando você chega do outro lado, Deus diz, não caminhe, olhe para trás. Você olha para trás e pergunta por quê? E Deus diz, contempla o seu inimigo pela última vez, porque depois de hoje Faraó não te perseguirá mais. O milagre foi tão grande, porque pela primeira vez na história o Mar Vermelho ficou vermelho de verdade. Porque quando as águas se fecharam, as entranhas dos soldados e dos cavalos foram abertas pela pressão da água. As vísceras e os milhares de litros de sangue banharam o Mar Vermelho, que ficou vermelho de fato pela primeira vez. Quando se vê um milagre de verdade como esse, a gente não pula e não grita, viu? Não, pastor, na minha igreja, quando alguém conta que Jesus curou de dor de dente, nós vamos até a madrugada em vigília. É porque a nossa geração é fraca e não conhece milagre de verdade. A gente vê algumas coisas que são sombras de um milagre. Mas quem aqui já viu milagre de verdade, sabe que quando você vê um milagre, a sua vontade é morrer. Porque você vê que o véu que separa esse mundo físico do mundo invisível foi rasgado. E entra uma presença que você não sabe dizer o que é, que ela rouba o seu oxigênio. Eu me lembro de um milagre violento que eu vi no continente africano, quando as irmãs do ciclo de oração de uma igreja ficaram de pé para dançar, porque elas não tinham instrumento. Então os instrumentos eram bater o pé no chão e as mãos. Na medida que batiam o pé na mão, a mão na mão e o pé no chão, subia uma poeira e descia uma glória que eu nunca tinha visto na vida. E eu escutei do lado do púlpito um homem que estava sentado como vocês, mas não com pernas perfeitas como de vocês, perna toda torta. Ele gritando num português lusitano, dizendo, quisera eu, Pai do céu, ter pernas para pular e dançar também. E de repente nós escutamos um barulho, parecia um trovão, ninguém sabia de onde veio. Houve silêncio e nós escutamos o barulho dos ossos daquele homem se envergando, pastor Silas. Na medida que os ossos dele foi se levantando, eu não conseguia ficar olhando. Parece que o lugar que estava escuro foi tomado por uma luz. Perdemos o fôlego naquele dia. Eu não conseguia pregar, porque um milagre de verdade aconteceu. O milagre de Israel atravessar o mar foi um milagre desse. Quando Israel viu os egípcios morrerem, não houve cântico, houve silêncio, porque houve pavor. Foi preciso que Miriam enfiasse a mão na sacolinha dela, pegasse um pandeiro, encontrasse uma pedra, botasse a perna e tirou uma nota musical pelo pandeiro aqui e gritou, ei Israel, só o Senhor é Deus! Uai, seu app de vídeos curtos.